E o homem suspeito de atropelar e matar 3 pessoas na BA-667, trecho da cidade de Santa Cruz da Vitória, no sul da Bahia, foi preso em Itabuna, do sul do nosso estado. É Camila Moraes que atualiza a gente. Oi, Camila. A gente tem acompanhado bastante atualizações, ações da Polícia Civil em relação ao combate à criminalidade. Operação Nos Corpos ocorreu aí na sua 15ª fase e entre essas ações está, portanto, a prisão desse suspeito aí do atropelamento de um grupo de 4 pessoas, um caso que aconteceu em Santa Cruz da Vitória. Para a gente ter uma noção, completou um ano agora no início do mês, teve bastante repercussão. Este homem chegou a se apresentar na época e trazer algumas informações, depoimento, alegando a sua versão naquele episódio, naquela época, mas depois disso não foi mais visto, era considerado foragido da justiça. Vamos relembrar então como é que foi esse caso? Aconteceu na madrugada do dia 3 de março de 2024, 4 jovens, 2 homens e 2 mulheres, saíram de uma festa de vaquejada, né, que é muito comum no interior também, e seguiam a pé pela rodovia, que era a BA-667, quando um carro em alta velocidade acabou surpreendendo e atingiu o grupo de amigos. De acordo com as informações da Polícia Civil, o Eduardo Júnior Dias dos Santos foi detido aí, portanto, nessa 15ª fase. Acabei de citar a Operação Nos Corpos, realizada pela Polícia Civil nesta quinta-feira em diversas cidades do estado. Ele era considerado foragido depois de ter a prisão decretada pela Justiça em maio de 2024. Lembra? O caso aconteceu no início de março e logo em maio essa prisão foi decretada. Bom, segundo a Polícia Civil, no decorrer da investigação, foram constatadas evidências da prática de crimes dolosos por Eduardo dos Santos contra as pessoas que foram atropeladas. Ainda nessas palavras, nessas informações da polícia, dizia o seguinte, que o ator do fato, desde o momento que saiu do estabelecimento do local, apresentou conduta claramente incompatível com as circunstâncias, passando a transitar com o veículo em alta velocidade, o que culminou poucos metros à frente com o violento atropelamento das vítimas. Na época foi justamente o que foi passado pela polícia. E a gente tem, inclusive, uma informação em relação à defesa, né? Já já a gente vai ouvir o advogado, mas só para a gente fazer o desfecho aqui de toda essa história que aconteceu lá em março, o Eduardo Júnior Dias dos Santos prestou depoimento na época. Lembra que eu falei que ele chegou a se apresentar uma vez na delegacia e foi liberado 3 dias após o ocorrido? Ele negou que ter atingido as vítimas após não conseguir se relacionar com uma das jovens do grupo. Confirmou que estava na festa, mas disse que não tentou paquerar a jovem no evento, como havia sido dito por testemunhas. Esse ponto é muito importante porque foi algo discutido, inclusive na época, se poderia ter sido uma motivação, né? Essa questão da investida recusada, né? Já que uma das vítimas, a gente vai trazer aqui o nome certinho, uma das vítimas seria justamente essa jovem, né? Em relação ao grupo de amigos atropelados. Para a polícia, o Eduardo falou que dirigiu o carro quando uma motocicleta em alta velocidade surgiu e ele precisou desviar. Contou ainda que só viu as 4 pessoas na pista após o atropelamento e alegou não ter parado para prestar socorro por medo de represária mesmo na época. O Luiz Carlos Barbosa Santos, de 19 anos, Diane Novaes Santos, de 26 anos e o Wesley da Silva Santos, de 23 anos. 3, né, entre os 4 não resistiram aos ferimentos. 2 morreram no local, 1 chegou a ser levado para o hospital, mas também não resistiu, e a 4ª vítima sobreviveu. E a Diane foi justamente aí nesse contexto, justamente a jovem desse contexto aí em relação à suspeita inicial. Isso tudo, esse desdobramento, né, essas confirmações ainda não foram passadas pela polícia, mas pouco depois de um ano aí dessa situação, agora com a prisão desse suspeito, todo passo a passo em relação à justiça, inclusive o julgamento deve acontecer, né? Existe uma expectativa muito grande em relação a isso. Nós vimos aí também quais foram as alegações do suspeito na época e agora, após essa prisão, a gente vai entender o que a defesa desse investigado fala sobre o caso. Vamos acompanhar. Já se apresentou voluntariamente antes, apresentou o veículo e foi um acidente de trânsito. E a gente aguarda, nesse sentido, que seja conduzida a investigação como um acidente de trânsito. Esse período, na verdade, que ele passou fora aqui,
o ano passado, essa prisão preventiva, como você mesmo está trazendo. Agora, vem aquele momento, na verdade, em que ele volta aqui para se apresentar na delegacia. O que mudou nesse meio termo para que ele pudesse, então, nesse momento agora, sentir que seria o momento exato para que essa apresentação acontecesse? Eu acho que o tempo de cada um, né, Silmara? Inicialmente foi dito que ele era cigano, inicialmente foi dito que foi um fora na festa, ele provocou esse acidente, fruto desse fora que ele tomou. Então, quando as coisas se acomodaram, houve também verbalização dos familiares que iriam se vingar. Então, fruto disso, ele nunca ter se envolvido em nenhum acidente, nunca ter uma ação ordinária com alguma condenação em face dele, ele sentiu nesse momento de dar esse tempo para ele e agora, como ele se apresentou no primeiro momento voluntariamente, novamente ele se apresenta voluntariamente para entregar nas mãos da justiça que ele acredita e eu como defensor acredito, trará a decisão desse caso. Como a gente pode ver, né, seguem essas afirmações em relação, ele justamente reforça a questão do histórico, do suspeito e tudo mais, o caso continua ainda com repercussão, mesmo com tanto tempo depois. Vamos seguir agora acompanhando esse passo a passo e a data de julgamento e tudo mais, isso ainda não foi divulgado. Qualquer novidade a gente traz ao longo da programação. Volto com você.